A paz do Senhor, presbítero Isaac, mais uma vez, a paz do Senhor a todos os irmãos. De coração, estamos falando a respeito dos 7 atributos de uma liderança cristã, ou para uma liderança cristã. Abordamos o primeiro atributo no vídeo anterior, que trata-se do exemplo que o líder precisa ter no seu relacionamento com a sociedade, com a igreja, secularmente, familiarmente, enfim, em todas as áreas o líder precisa ser um exemplo. Citamos aqui um texto que deu por base no livro do Êxodo, no capítulo número 3 e o verso de número 10 e o 11, quando Deus vocaciona Moisés para liderar o povo de Israel da saída da escravidão à terra prometida. Moisés queria fugir, mas Deus colocou sobre ele esta grande responsabilidade, que é a responsabilidade que Deus deu a Moisés, e como Deus dá a muitos outros grandes líderes, são intransferíveis. Deus, ele chama alguém, vocaciona alguém especial para cada situação, para cada liderança, para cada trabalho na obra do Senhor. E cabe a nós estarmos a cada momento, a cada instante, seguindo as orientações do nosso Deus para termos bons êxitos nas nossas lideranças. Que Deus continue abençoando. Estaremos abordando agora o segundo ponto, ou o segundo atributo muito importante para uma liderança, que é a comunicação. Este atributo, queridos irmãos, a comunicação, o fato de um líder ser humilde, está muito longe de ser ignorante e inculto. O homem, para liderar, ele deve dominar bem o assunto sobre o qual ele lidera. Se ele, a exemplo, é um líder de um departamento musical, ele precisa saber a respeito de música, de como cantar. E se for um líder que esteja relacionado à palavra, ele precisa estar também apropriado, ou seja, por dentro de tudo que vai falar. É preciso que tenha propriedade naquilo que ele vai falar, que ele vai mencionar, para assim estar condizente com a sua responsabilidade, com a sua liderança. Então a mensagem do líder, ela tem que ser, queridos irmãos, a partir da sua comunicação, muito adequada ao conhecimento dos seus liderados. Eles precisam usar uma linguagem bem clara para cada nível de seus liderados. Precisa ser correta, precisa, e para que as pessoas possam entender muito bem o que eles querem falar, a parte da oratória, homilética, enfim, em todas as áreas o líder precisa se comunicar. Não apenas, como já falei, no sentido de falar, mas ele precisa também, às vezes, saber ouvir críticas, conselhos, que vá ajudá-lo a ter um bom senso, a promover melhor, com eficiência, a sua liderança, o seu ministério. Então, o líder precisa, resumindo, estar na parte de frente com o que diz respeito à responsabilidade da comunicação, de se comunicar, sem medo, sem impaciência, ou ter paciência na comunicação. E ele também precisa, queridos irmãos e amigos, fugir também, durante esta comunicação, do orgulho ou qualquer outro sentimento que venha atrapalhar a sua vida, a sua comunicação com os demais, com os seus liderados. Outro atributo que gostaríamos de falar aos irmãos, esse atributo ele também é muito interessante, ele vem compactuar com o segundo atributo, que é a habilidade. O líder precisa entender que ele precisa ter habilidades para gerir algumas funções. Eu sei que no ministério nem sempre nós somos completos ou temos habilidades diversas. Alguns têm mais
para uma coisa, outro para outras. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que nós a cada dia precisamos buscar mais conhecimentos, aprimorar quem sabe, um trabalho para que nós tenhamos bons desempenhos, tanto no lado do equilíbrio emocional, quanto o equilíbrio racional das pessoas. Habilidade para lidar com as pessoas. Eu posso falar com os irmãos que às vezes a gente precisa ter uma habilidade para organizar, delegar funções, que é muito primordial de cada líder. Precisamos entender isso. Então, tudo isso, sabemos, queridos irmãos, que é preciso termos habilidade, pois todos gostam de ter funções, algumas funções definidas, e essa função que nós estaremos passando aos irmãos, que é preciso termos, como líder, é preciso que os irmãos entendam muito bem. Por exemplo, quando nós somos adolescentes e pré-adolescentes, o nosso maior prazer, o nosso maior objetivo é que o nosso líder seja um pai, seja um professor, que saiba lidar comigo ou com você, dependendo da situação, em todos os aspectos. É a mesma coisa, eu digo, na igreja, no departamento, o cristão ou líder cristão precisa aprender a ter habilidade para lidar com pessoas, sabendo de que cada faixa etária da igreja possui algumas propriedades particulares. Simplesmente, eles trabalham mais com isso, mais com aquilo, e precisam ter habilidades para lidar com essas coisas. Então, é muito interessante que o cristão, que o homem, o líder e a mulher, ele desenvolva essa habilidade, que seja um homem que goste realmente de desafios na sua vida, glória a Deus, para poder ser um líder com excelência. Outro atributo muito interessante é a motivação. Há várias motivações erradas que mantêm os líderes nos ministérios. Alguns por uso do dinheiro, outros por status. Mas o líder, ele deve reconhecer a sua fraqueza. Glória a Deus. Os seus defeitos. E rever qual era a sua motivação real. E perceber, queridos irmãos, e fazer uma interrogação: por que é que eu estou aqui? Qual é a minha motivação? Para isso é preciso rever os padrões de condutas, se são bons, se são maus, se estão corretos, estou fazendo a coisa certa. E olhe que o primeiro atributo fala que os liderados, eles observam o que o líder faz, não somente o que ele fala. Então nós temos que ter ideia de que os nossos liderados, eles olham para mim, olham para você, e daí eles têm uma visão, uma noção da coisa. Glória a Deus. Então eles serão motivados a fazer algo dependendo da minha motivação, do meu foco, da minha interpretação e a minha conduta diante de alguma coisa. Glória a Deus. Então, e principalmente diante da liderança. Glória a Deus. Então a motivação é também um tópico vital, queridos irmãos, para a liderança ser uma boa e tenha realmente êxitos. Glória a Deus. Porque a liderança boa liderança, ela não visa os seus próprios interesses, né? Para ele, para o bom líder, todos são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque a pessoa ou o líder que tem determinadas motivações erradas, as pessoas pouco confiam neles. E eu quero aqui abordar rapidamente, eu creio que não vai dar tempo nesse vídeo, mas nós estaremos passando para o próximo vídeo, algumas áreas nas quais o líder espiritual deve ser cauteloso quanto aos seus motivos. E em cada uma dessas áreas, eu quero que os irmãos entendam que há algum motivo impróprio que deve, às vezes, ser observado, porque senão ele pode destruir a vida de um líder espiritual. Eu vou citar aos irmãos aqui
A primeira, que pode destruir a vida de um líder, o orgulho. Evite ter uma postura de orgulho quando estiver liderando. Ou seja, o desejo que alguém tem de querer ser o primeiro em tudo. Glória a Deus. Continuamos no próximo vídeo.